Ok, pessoal, vamos continuar então falando um pouquinho desse processo de maturação dos linfócitos. Eu vou trazer algumas informações adicionais sobre a questão da seleção positiva e negativa. Essa figura ela mostra isso também, ó, de uma maneira um pouco mais pormenorizada. O processo de seleção positiva dos linfócitos T vai ter como principal objetivo selecionar aquelas células que de fato possam operar, que são células imunocompetentes, como a gente diz, cujo receptor é funcional, que também seja capaz de montar uma resposta imune adaptativa precisa, mas que não pode reconhecer células próprias, né? Porque eu preciso ter pontos para checar e evitar que essa célula, porventura, vai gerar uma doença autoimune. Esse reconhecimento em baixa afinidade, eu até falei de uma proteína própria, é exatamente o MHC, que é reconhecido, tá bom? E aí eu posso ter algumas particularidades nesse processo quando eu me referir a células T citotóxicas e células T helper, tá bom? Enquanto que a seleção negativa, ela vai acontecer se o receptor daquela célula não reconhecer absolutamente nada, aquele peptídeo que foi apresentado, ou reconhecer fortemente. Se eu mando essa célula para a periferia, eu tenho fortes chances de gerar uma doença autoimune. Então, a seleção negativa vai eliminar linfócitos que são potencialmente perigosos, tá bom? E que podem reconhecer no futuro antígenos próprios. Eu não quero isso. Esses linfócitos não podem ser incluídos nos órgãos linfóides periféricos, por exemplo, tá bom? E esse processo de produção mesmo dos receptores antigênicos de células T e B, como eu já falei, vai se dar através da recombinação gênica. Então, eu tenho variação da sequência de nucleotídeos no local da recombinação. Vejam bem, aqui eu tenho um exemplo muito interessante. Lá dentro do nosso gene, eu tenho o locus da cadeia H, da cadeia pesada. Tem o locus da cadeia kappa, que seria a cadeia leve. Aqui eu estou me referindo especificamente ao TCR, tá bom? Tem o locus, no caso aqui, da cadeia beta do TCR e aqui a cadeia alfa do TCR. Aqui, ó, eu estou falando de anticorpos e aqui eu estou falando de TCR, tá bom? Lembrando que o anticorpo tem lá a cadeia leve e a cadeia pesada, enquanto o TCR possui a cadeia alfa e a cadeia beta, ok? Então, olha só que interessante. Lá dentro do locus da cadeia pesada, H de heavy, eu tenho regiões V, cerca de 200 genes na região V, então varia de V1 até V200. Eu tenho cerca de 20 genes chamados de D e tenho alguns genes J. 1, 2, 3, 4, 5, 6 genes J. Então, V de variabilidade, D de diversidade e J de junção. E aqui, ó, percebam que eu tenho assim, ó, C-Mi, C-delta, C-gama, e assim sucessivamente. Isso se refere, pessoal, aos anticorpos, tá bom? Eu também já falei isso em sala. Vou abrir um documento do Word. Eu acho que não vai ser possível. Vocês não vão conseguir enxergar o documento hoje. Mas eu já falei em sala que cada classe de anticorpo possui um gene específico que o identifica. Então, eu tenho uma classe IgM. Essa classe IgM, o gene relacionado a ela é o gene Mi. A classe IgE, o gene Epsilon. IgG, o gene Gama. IgA, o gene Alfa. E IgD, o gene Delta. Tá bom? Então, essa parte roxinha aqui, ela se refere exatamente aos genes que identificam as classes de anticorpos. Tá bom? Enquanto eu tenho aqui, então dentro da cadeia pesada,
eu vou ter genes V, D, J. E dentro da cadeia leve, ou capa, cadeia leve dos anticorpos, eu tenho genes V e J somente. Por quê? A região constante da cadeia leve é uma só. Não sei se vocês se lembram, deixa eu ver se aqui para frente eu tenho de novo a estrutura de um anticorpo. Olha a estrutura de um anticorpo. Vou diminuir aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, olha só a estrutura de um anticorpo. Eu tenho a cadeia pesada, 3 regiões constantes e uma leve. E na cadeia leve eu tenho uma região constante e uma variável. Tá? Repetindo, na cadeia pesada, 3 regiões constantes e uma variável. E na cadeia leve, uma região constante e uma variável. É quando eu vou, percebam como eu consigo correlacionar isso aqui, ó, com o que está escrito lá no locus da cadeia pesada. Ó. Eu tenho genes que vão sofrer recombinação e que vão gerar a região variável da cadeia pesada. Eu vou ter uma recombinação entre os genes V, D e J. Mas como que acontece essa recombinação? Aleatoriamente. Ao produzir a cadeia pesada desse anticorpo, eu vou escolher um gene V, um gene D e um gene J, de forma aleatória. Exemplo, eu vou pegar V1, D20 e J5. Para produzir o receptor de outra célula, eu vou pegar o gene V5, D18 e J1, e assim sucessivamente. Isso acontece de uma maneira aleatória, não existe um padrão para isso acontecer. Então, eu tenho a chamada recombinação VDJ, que vai me permitir gerar na cadeia pesada de um anticorpo uma região variável específica para ela. Enquanto que as regiões constantes, o próprio nome diz, ela é constante. As regiões constantes de um IgG sempre vão ser iguais. De um IgM sempre vão ser iguais. O que vai mudar são as regiões variáveis. Agora, eu posso produzir um IgG com uma região variável diferente de outro IgG. Eu posso produzir um IgG que reconheça um antígeno X e um IgG que reconheça um antígeno Y. Por que eles são capazes de reconhecer antígenos diferentes? Porque eles possuem regiões variáveis diferentes. E por que as regiões variáveis são diferentes? Porque elas sofreram recombinação gênica. Como que é o nome dessa recombinação? Recombinação VDJ. Aleatoriamente, o meu organismo, as enzimas de restrição lá no momento de fazer o corte no DNA, elas escolhem aleatoriamente um gene V, um gene D e um gene J. Então aí eu vou ter o processo de tradução, eu vou produzir uma proteína com uma região variável específica. Ela é específica para um antígeno. Eu não sei para qual antígeno. Quando esse linfócito for mandado para a periferia, ele vai poder entrar em contato com aquele antígeno. E se reconhecer aquele antígeno, ele sofre expansão clonal. E a mesma coisa acontece para a cadeia leve. Veja aqui, o locus da cadeia kappa, que significa que está relacionado à cadeia leve, tá bom? Aqui eu não tenho genes D, eu só tenho V e J. Então, para a cadeia leve, eu tenho recombinação VJ. E como a cadeia leve só tem uma região constante, está aqui, ela sempre vai ser constante. Então, veja bem o raciocínio que eu fiz. As regiões constantes dos anticorpos de uma mesma classe sempre vão ser iguais. As regiões constantes de um IgM sempre vão ser iguais, mas eu posso produzir IgMs com regiões variáveis diferentes. Agora, se eu pegar classes diferentes, IgM e IgG, as regiões constantes são diferentes. Então, IgM tem uma região constante e IgG tem outra. Além das regiões constantes, as regiões variáveis também serão diferentes. Tá bom? Agora, uma outra informação que talvez pode dar um nó na cabeça de vocês, mas é importante eu dizer, que vocês vão começar a pensar sobre isso. Eu posso ter um IgM, por exemplo, que reconhece um antígeno lá da leishmania,
e uma IgG que reconhece o antígeno da leishmania. O reconhecimento é pela região variável. Então, eu tenho classes diferentes de anticorpos reconhecendo o mesmo patógeno, o mesmo parasita. Sim, pode ser que houve complementariedade entre a região variável do anticorpo e o epítopo. A parte do antígeno que é reconhecida é chamada de epítopo. Se houver complementariedade, vai reconhecer. Significa que essas regiões variáveis são idênticas, por exemplo, do IgM e do IgG? Não, eu não posso afirmar isso. Mas elas apresentaram complementariedade por aquele epítopo. É um epítopo que pode ser diferente, porque o patógeno ele pode ter epítopos diferentes, partes do patógeno que são reconhecidas, tá bom? Não existe uma partezinha só daquele patógeno. Existem vários epítopos que podem ser reconhecidos, tá bom? Agora, também pode culminar, pode acontecer de que essas regiões variáveis são iguais. Vai que durante a recombinação gênica, as enzimas escolheram as mesmas regiões gênicas lá para produzir classes de anticorpos distintas. Isso pode acontecer, tá bom? Não sei se essa informação ficou um pouco confusa, mas a gente pode discutir isso melhor através de uma live, através de uma discussão mais interativa, tá bom? E aqui, ó, mais abaixo, vou voltar ao slide, para discutir um pouquinho do que acontece com o TCR. Então, eu tenho aqui o locus da cadeia beta do TCR. Então, no locus da cadeia beta, eu também vou ter recombinação V, D e J. E aqui eu tenho as regiões constantes, tá bom? E no locus da cadeia alfa, eu só tenho recombinação VJ. E aqui está a região constante, ok? Então, enquanto no anticorpo a cadeia leve só tem recombinação VJ, no TCR a cadeia alfa só tem recombinação VJ, tá bom? Então, é isso aí o processo de recombinação e que permite a geração desses receptores de antígenos diversos, tá bom? Tudo isso que eu falei está explicado, escrito aí nos slides. Essa figura aqui eu estou mostrando um pouquinho mais detalhadamente, né? Então eu tenho lá o locus gênico, estou mostrando que eu estou produzindo duas proteínas, tá bom? Ocorreu recombinação gênica, a recombinação VDJ, então são proteínas diferentes, porque a recombinação foi diferente aqui. E aí eu tenho a questão da produção do RNA mensageiro e posteriormente a tradução em uma proteína, tá? E aqui, pessoal, o que a gente tem? Estamos finalizando para discutir um pouquinho dessa questão de maturação e seleção dos linfócitos B. Vejam bem, só para a gente pensar mais em alguns detalhes. Eu tenho, então, a célula tronco. Essa célula sofre proliferação, então ela se transforma numa célula Pro-B. A célula Pro-B não expressa nenhum IgG de superfície. Daí eu tenho agora a célula pré-B. O que aconteceu? Aconteceu recombinação da cadeia pesada. Então, eu apresentei o receptor completo na superfície? Não. Eu apresentei parte do receptor, por isso que é uma célula pré-B. Agora, quando eu expresso o receptor completo, então eu tive a recombinação VDJ na cadeia pesada e a recombinação VJ na cadeia leve, eu agora tenho o receptor completo sendo expresso, eu tenho uma célula B imatura. E após a seleção positiva, né, ou negativa, no caso a negativa, leva a célula para a apoptose. Então, após a seleção positiva, eu tenho uma célula B madura que está expressando IgM e IgD de membrana. Então, IgD só funciona como receptor, ele sempre estará ancorado à membrana. IgM pode estar ancorado à membrana, mas pode ser secretado posteriormente, tá bom? E eu já falei essa informação, mas vou repetir. Frente a qualquer infecção, eu vou liberar inicialmente IgM, a primeira classe de anticorpos que vai ser secretada. E aí vou mostrar aqui no locus gênico para que vocês enxerguem isso.
O primeiro gene de cadeia pesada que está aqui é o gene Mi, que está relacionado à IgM. Então, na sequência, a primeira proteína que vai ser traduzida é o IgM, tá bom? Existem outras particularidades relacionadas a esse processo, mas essa é uma das particularidades. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, um detalhe importante no processo de maturação e seleção de linfócitos T. Olha só, eu tenho uma célula tronco, ela se prolifera e se transforma numa célula protéica duplo negativa. Essa célula não tem receptor TCR e também não tem CD4 e CD8. Então eu não sei se essa célula será uma célula T helper ou T citotóxico, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. E aí, agora essa célula se transforma numa célula pré-T, essa célula pré-T expressa parte do receptor, tá bom? Ela continua duplo negativa, não tem CD4 e não tem CD8. Vejam aqui na figura, ela está escrito assim, CD4 menos e CD8 menos. Significa que é uma célula duplo negativa. Aí, quando ela se transforma numa célula T imatura, em que o receptor TCR, a proteína TCR está completa, ela se transforma numa célula T duplo positiva. Além de apresentar o TCR completo, ela apresenta também CD4 e CD8, as duas proteínas na superfície. Tá. Essa célula agora vai para o timo e vai sofrer o processo de seleção. Na seleção, eu já falei para vocês, é apresentado um antígeno próprio, com a participação do MHC. Olha só, se eu tiver fraco reconhecimento do MHC de classe 2, junto com o peptídeo, quem é que reconhece o MHC de classe 2? Nós já discutimos isso, é a proteína CD4. Então, a proteína CD4, ela reconhece o MHC de classe 2, vejam que o reconhecimento foi fraco, então a célula foi selecionada positivamente. O que acontece com a CD8, que estava na superfície dessa célula? Vai ser englobada, vai entrar para dentro da célula. Deixa de existir na superfície. Então, agora selecionei positivamente uma célula CD4 madura, um linfócito T helper. Se acontecer fraco reconhecimento do MHC de classe 1 mais peptídeo, eu vou ter seleção positiva de uma célula CD8. O CD4 que estava na superfície é englobado, deixa de existir na superfície. E se eu tiver forte reconhecimento, independente de MHC de classe 1 ou 2, a célula entra em apoptose. Seleção negativa. Aí não tem jeito, eu não quero essa célula porque ela vai gerar, ela é capaz de gerar uma doença autoimune, tá bom? Então é isso, pessoal. Processo de reconhecimento por parte de receptores da imunidade adaptativa. Veja bem a construção do conhecimento, como que a gente está fazendo. Tá? Mostramos a imunidade inata, como que ela reconhece, como que ela responde. Falei um pouquinho da interação entre células da imunidade inata e adquirida. Mostrei o trabalho das células apresentadoras de antígeno. Mostrei como que elas capturam e processam. E agora estou mostrando como que as células da imunidade adaptativa, como os linfócitos, são capazes de reconhecer. Tá bom? A partir de agora, nós vamos acrescentar alguns detalhes à nossa discussão. Eu falei para vocês que existe um complexo BCR e um complexo TCR. Ativar linfócito T e linfócito B não é tão fácil como a gente imagina. Existem mecanismos específicos aí para regular todo esse processo, tá? Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido. Um forte abraço para todo mundo